Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu só, vou fixar o comentário aqui agora da... Tudo bom? Vamos deixar o pessoal entrar, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live super especial aí, vai ser o nosso lançamento nacional da campanha... Oi Carminha, tudo bem? Oi Sandra. Oi Fer, tudo bem? Ana Maria, tudo bem? Lançamento, deixa eu fixar o comentário agora, que eu tava esquecendo de fixar aqui. Às vezes o pessoal entra e não sabe do que é sobre o que é a live. Lançamento nacional da campanha do Outubro Rosa. Do Outubro Rosa. Ah, a Tami tá aí, achei que a Tami não ia conseguir participar porque a Tami hoje estava trabalhando aqui em Curitiba. Eu acho que ela deve estar no avião aí, né? Vamos ver aqui como é que eu faço para fixar esse comentário. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Fixar comentário, vamos ver. Deu certo, né? Tudo bem? Oi, NASA! O Léo, o pessoal tá entrando aí. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem um convidado super especial. A Alba entrou. Alba, eu nem te contei que deu certo. A gente também vai participar, parte da doação vai também para aquela casa de apoio que você indicou para a gente, dessa campanha, que a gente vai começar amanhã. A gente tem o mês de outubro aí inteiro para a gente fazer uma arrecadação de 2.000 bottoms. Daqui a pouquinho eu vou chamar já nosso convidado. Nós temos um convidado de honra hoje, só esperar o pessoal entrar aí. Deixa eu até pegar aqui com a Alba, o nome da outra instituição para eu não esquecer de falar aqui. A Casa São Félix. Então, esse ano a gente vai ter duas instituições aí que a gente vai estar conseguindo ajudar com essa campanha maravilhosa que há tantos anos aí já a gente tem feito. Ah, já começou, o Léo tá me lembrando aqui que na verdade já começou. Os bottoms eles já estão à venda em todos os nossos showrooms, no site. Só esperar mais um pouquinho o pessoal continuar entrando. E aí a gente já vai começar. Esse ano a gente acabou fazendo a campanha num desenho um pouco diferente, até por conta de tudo que está acontecendo. A gente está com um olhar cada vez mais humano, né? E como o nosso público é 95% o público feminino, nada mais justo, né? No Outubro Rosa. A gente fazer boa noite para os distribuidores, o Renato tá ali. Um beijo para as Marias, claro. Ah, Carol Portela, tudo bem? Legal, a Secreta Acessórios, o pessoal tá entrando, vamos só esperar. Pegue um aviãozinho aqui, ó, não esqueçam, vamos mandar para mais gente, pra gente dar uma enchida na sala agora já no início. Então, a hora que a gente chegar aí próximo a 100 pessoas, a gente já começa. Ah, a Cláudia tá me lembrando aqui, claro, tá à venda nos showrooms, no site e com todos os nossos distribuidores, sem dúvida. Então vocês podem estar procurando eles para estarem adquirindo o bottom da campanha, que a gente já vai começar. Vamos ver, se a gente não tiver... Ó, São José do Rio Preto já tá com os bottoms também. Vamos lá, a gente tá com 70. Pessoal, vamos convidar a turma aí pra gente espalhar essa boa causa aí. Né? Não é porque a gente não vai falar de produto novo hoje que a gente vai ficar com a sala vazia, não tá certo isso. Já estamos com 78. E esse ano a gente fez uma montagem um pouco diferente do... Ó, Marlene Lodge, tudo bem? Quanto tempo, hein? Que saudades. A Cici Joias de Fortaleza, a Cris... Nossa, Marlene, quanto tempo, hein? Como é que tá aí no sul? Deixa eu dar uma ajeitada no meu óculos aqui. Eu tenho uma prima minha que é oftalmologista. Na última live, ela me ligou depois que terminou. Ela falou que meu óculos tava assim na maior parte do tempo. Ai, muito bom. O Toninho. São Luís do Maranhão ainda não recebeu, Toninho? Acho que sim, hein? Então deve estar para chegar aí. O correio tá deixando a gente na mão. Elaine do Rio. Então, pessoal, vamos iniciar aí para a Karina da Russi.
Vamos iniciar a Sheila do Rio Grande do Sul, o pessoal tá entrando aí, que bacana. Então, o que a gente propôs esse ano, né? Além da gente fazer a nossa doação anual no Outubro Rosa em apoio, em auxílio ao combate ao câncer, esse ano a gente acabou fazendo uma ação em que a gente conseguisse envolver também as nossas colaboradoras, que a gente conseguisse envolver as nossas clientes. Oi, Sandra, tudo bem? Dorigon, Semijoias. Hoje o Leandro estava falando de você para mim, Jéssica. E o objetivo principal desse ano, além, claro, da nossa doação anual que a gente faz com a arrecadação da venda dos bottoms, a gente quis fazer um olhar cada vez mais humano, tanto para as nossas colaboradoras, tanto para as nossas clientes, tanto, de repente, até para as clientes das nossas clientes, que é o quê? Ajudar cada vez mais com a prevenção, trazer cada vez mais informação. A gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico do câncer for detectado, maior a chance de cura. E com a parceria que a gente tem todo ano com o Hospital Erasto Gettner e esse ano também com a Casa São Félix, então a gente vai ajudar tanto o hospital de referência aqui do Paraná no combate ao câncer, a gente também vai ajudar uma casa de apoio que recebe todos esses pacientes que de repente vêm fazer o tratamento aqui em Curitiba e não tem aonde ficar. Então a gente vai conseguir, com os 2.000 bottoms que a gente colocou para venda essa semana, e que a gente vai vender eles até o final de outubro, o valor é R$12 cada um, então 100% da arrecadação dessa verba a gente vai estar destinando para doação. Então os R$24.000 que a gente vai arrecadar vão ser 100% revertido para doação. Não é parte da venda, não é o lucro da venda, é 100%. É uma ação que a gente faz realmente para conseguir tá chegando ainda mais longe com isso, tá? Então, assim, a gente sabe que quanto mais saudável as nossas clientes estejam, né? Quanto mais saudável as clientes das nossas clientes estejam, é melhor para o nosso setor. Então, por que não a gente prevenir? Tá certo? Então, tá bom. Eu tenho um convidado super especial hoje, que é o Dr. Linhares. O Dr. Linhares, eu preparei uma colinha aqui para lembrar do currículo do Dr. Linhares, porque é um currículo que vale a pena a gente ler aqui. Deixa eu só pegar aqui, que sumiu a telinha de onde eu tinha colocado. Opa! Daqui a pouquinho eu vou chamar ele, eu acredito que ele já esteja aqui na live. Então o Dr. Linhares, ele é mastologista, cirurgião oncológico do Instituto de Oncologia do Paraná e ele é chefe do serviço de ginecologia e mama do Hospital Erasto Gettner. E por coincidência, ontem eu tava treinando a live aqui com ele no meu Instagram pessoal e eu entrei rapidinho para explicar para ele como que ia entrar. E algumas pessoas que estavam na hora online no meu Instagram acabaram vendo que eu estava online com ele, depois me mandaram mensagem, e uma das mensagens que eu recebi foi muito especial, porque foi de uma pessoa me contando que o Dr. Linhares tinha salvado a vida dela. E a hora que eu recebi isso, eu falei, nossa, eu até me emociono de falar, porque como é bom, né, a gente receber uma pessoa que tem uma missão tão importante na Terra. Então a gente trouxe algumas perguntas que as pessoas fizeram para o Dr. Linhares pela nossa caixinha de pergunta, mas qualquer pergunta que vocês queiram que a gente faça aqui na live agora, enviem aqui no ponto de interrogação, que eu vou entrar em contato, que eu vou ler com ele e a gente vai responder todas as perguntas que a gente conseguir, tá bom? Então essa campanha que a gente está preparando esse ano, a gente vai fazer a venda de 2.000 bottoms desse daqui que eu estou usando, e uma ideia muito legal para esse ano é a gente explicar para nossas clientes que elas podem usar esse bottom também como um adorno na máscara. Ele fica super legal, ele fica incrível, e isso faz com que ainda a gente consiga ter um alcance ainda maior, uma visibilidade ainda maior do bottom, né? Uma visibilidade ainda maior realmente desse incentivo, tá certo? Então esses 2.000 bottoms vão trazer uma receita de R$24.000, e esses R$24.000, 100% a gente vai estar destinando ao combate ao câncer. Então vão ser duas instituições esse ano, uma é o Hospital Erasto Gettner e a outra é a Casa São Félix. A Casa São Félix, ela recebe todos esses pacientes que vêm para Curitiba fazer o tratamento e que não tem aonde ficar.
e o Hospital Erasto Guerini, que é o hospital de referência do combate ao câncer, tá bom? Deixa eu ver se o Dr. Linhares já está aqui. Já está aqui, ó. Então, Dr. Linhares, eu estou em uma situação para o doutor entrar aqui com a gente. Vamos esperar o Dr. Linhares entrar. Está conectando ali. Tudo bem, Dr. Linhares? Já está me ouvindo? Sim, boa noite. Estão me ouvindo aí? Tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo bem. Obrigado pelo Então tá convite, bom. obrigado pela apresentação aí. Nossa, eu que agradeço, eu que agradeço. O Dr. Linhares, para quem não escutou eu falando, eu vou ler de novo aqui, Dr. Linhares, que o teu currículo é bonito, vale a pena a gente ler várias vezes. Então, o Dr. Linhares, ele é mastologista e cirurgião oncológico do Instituto de Oncologia do Paraná. Além disso, ele também é chefe do Serviço de Ginecologia e Mama do Hospital Erasto Guerini. Então, doutor Linhares, eu estava explicando aí para o pessoal que, né, mais uma vez, esse ano a gente fez essa campanha em parceria com o Hospital Erasto Guerini, e também em parceria com a Casa São Félix. A ideia desse ano, além da gente fazer a doação, é também fazer com que a gente consiga conscientizar a nossa comunidade, conscientizar as nossas colaboradoras, conscientizar as nossas clientes, conscientizar as clientes das nossas clientes. A gente trabalha com uma rede de 90% de mulheres empreendedoras, que muitas delas são até chefe de casa, chefe do lar, então nada mais... Do outro. Está me escutando? Sim, estou escutando. Uhum. Então tá bom. Então nada mais justo, né? Nada mais nobre da nossa parte, a gente também está cuidando da nossa rede. Então, doutor Linhares, seja bem-vindo aí, pessoal. Essa pessoa que eu estou conversando hoje, eu tenho muito orgulho de trazer ele aqui para a nossa live. É uma referência no Paraná no combate ao câncer, né, no auxílio. Ontem, eu estava contando, não sei se o doutor escutou, ontem, a hora que a gente terminou ali o teste da live, eu recebi uma mensagem da Denise, ela é sogra do meu irmão, e aí ela falou, nossa, Guilherme, eu vi você conversando com o Dr. Linhares, mas eu não consegui acompanhar, porque acho que ela achou que era, de repente, o término da live, e eu queria te contar que ele foi responsável por eu estar viva, e aquilo me emocionou de uma forma que eu falei, nossa, Denise, amanhã eu quero você lá na live para estar compartilhando essa história linda aí com todo mundo. Mas que bom, muito obrigado, seja bem-vindo. A gente tem algumas perguntas, doutor Linhares, que o pessoal enviou já, e eu já expliquei para todo mundo que quem quiser fazer mais perguntas também, para enviar na nossa caixinha de pergunta aqui, que a gente vai, a Denise está ali, ó. Boa noite, Denise. E a gente vai responder agora algumas perguntas das pessoas. Quem mais quiser enviar perguntas também, que fique à vontade, a gente vai tentar responder o máximo que der. Então, doutor Linhares, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Não, só realmente agradecer a presença de todos, é bastante gente, assim, é a primeira live que eu faço em Instagram, então está sendo uma experiência boa para mim também. E dizer até que eu já fui diretor do nossa clínica durante muito tempo, e durante os 2 anos nós também colaboramos com a Casa São Félix, eles fazem um trabalho maravilhoso de assistência, que bom que ele está sendo patrocinado por vocês esse ano aí, eu acho que fico muito contente. Foi uma ideia de uma cliente nossa também, a Alba, que ela é vice-presidente da Associação Comercial do Paraná. Aí ela me mandou uma mensagem, acho que umas 2 semanas atrás, e ela falou, Guilherme, o que você acha desse ano a gente dividir, né, um pouco dessa doação? Eu falei, nossa, com certeza, sem dúvida nenhuma, sendo uma instituição séria, sendo uma instituição que realmente está fazendo o papel que propôs, a gente é o primeiro a apoiar. Que legal, que legal. Então, doutor Linhares, a primeira pergunta que a gente trouxe de uma cliente nossa é que ela pergunta assim, mesmo não tendo histórico familiar e nem nenhum sintoma, ela deve se preocupar com o câncer de mama e antecipar os exames? Sem dúvida. Na verdade, essas campanhas são feitas justamente para quem não tem nenhuma história familiar, porque os casos familiares respondem mais ou menos por 10% dos casos de câncer de mama. 90% dos casos não tem nenhum histórico. Então, toda mulher com mais de 40 anos, que não tem nenhum sintoma, nenhum histórico, deve se submeter a uma mamografia anual, acompanhada por seu médico, né, para pesquisa de lesões bem iniciais. Então, é justamente esta pessoa que deve ser feita. O que não adianta é fazer mamografias assim, abaixo dos 40 anos, se não tiver histórico. Né, então, entendeu? Então,
Então, assim, é o que a gente chama de rastreamento. O rastreamento a gente recomenda que comece aos 40 anos, anualmente, com mamografia. E dependendo do resultado da mamografia, a gente complementa com outros exames, como ultrassonografia, ressonância magnética, seja lá o que for necessário. Que legal, bacana. Então, na verdade, o objetivo dessa campanha toda é justamente mostrar para as pessoas que quanto antes elas diagnosticarem qualquer suspeita, qualquer possibilidade, maior a chance de cura, mais leve o tratamento. Exato. Hoje a gente tem condições de fazer diagnóstico de tumores milimétricos, 2 milímetros, 3 milímetros, né? É isso que a gente busca. Apesar de nós estimularmos ainda o autoexame das mamas como uma forma de cuidado, a gente espera fazer o diagnóstico muito antes do que o tumor possa ser palpável. Então, o tumor vai ser palpável por um leigo, por exemplo, a mulher, com 1 centímetro, 1,5 centímetros, pelo médico com 1 centímetro, talvez. Então, a gente espera encontrar tumores muito antes do que eles possam ser palpados. Por isso que é importante os exames de imagem. Entendi, porque a imagem consegue avançar muito mais do que o toque, né? Exato. Legal, legal. Então, a próxima pergunta é se é verdade que determinados hábitos de vida da mulher moderna favorecem os riscos do câncer de mama, como provavelmente a pessoa quis, de repente, saber com relação a essa vida um pouco mais corrida, essa vida um pouco mais não tão dedicada, talvez, ao esporte, à saúde. O estilo de vida é uma das coisas que pode alterar o risco. Por exemplo, o hábito de fumar e o hábito de usar bebida alcoólica com frequência aumenta o risco de câncer de mama, né? Os hábitos alimentares também aumentam esse risco, assim, uso de gordura animal, por exemplo. O uso de carne vermelha não, mas o uso de gordura animal, por exemplo, pessoas que têm o hábito de cozinhar com banha, esse tipo de coisa assim. Não é que você vai comer uma costela gorda no fim de semana e isso aumenta o seu risco, né? Mas o hábito, né, de usar sempre gordura animal, isso pode aumentar. Dentro dos hábitos de vida, tem a questão dos exercícios físicos, né? O exercício físico, ele reduz o risco de câncer de mama, não porque reduz o peso, né? Mas porque ele estimula a produção de outros elementos que diminuem o risco de câncer de mama. E manter também o peso corporal abaixo de o índice de massa corporal de 35 quilos por metro quadrado, ele também ajuda a reduzir o risco. Na verdade, a obesidade é um fator de risco aumentado para câncer de mama. Então, esses hábitos de vida influenciam, sim. Tem uma participante aqui que perguntou sobre a pipoca do micro-ondas. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, assim, existe muita teoria da conspiração a respeito de ondas eletromagnéticas, colchão elétrico, uso de celular. Então, essas coisas todas não têm nenhuma influência no risco de câncer de mama e outros tipos de câncer. São mitos, né? Foi a F. Pedras Naturais que fez a pergunta. Pelo jeito, o doutor tem um fã-clube em casa, hein? Eu tô vendo aqui as suas filhas todas animadíssimas. Eu estava com medo que não tivesse audiência, daí eu convoquei a família. Isso aí. A gente precisa fazer um esforço, né? Isso mesmo. Estão parabenizando as tuas filhas pelo pai que elas têm, a dedicação em salvar vidas, isso aí, né? Aí tem a Ada Letícia, ela está perguntando sobre a composição química dos cosméticos, como o alumínio, por exemplo. Também. Isso aí também entra nessas coisas de mito, assim, não tem nada que relaciona. Assim como a história do desodorante, né? Porque eles criaram toda uma teoria de que o desodorante Roll-on podia causar, porque os tumores acontecem próximos da axila. Na verdade, os tumores acontecem próximos da axila porque é ali onde se concentra a maior parte do tecido mamário. Não tem nada a ver com o uso de... Não tem nada a ver com o desodorante. Não. Tá. A Fabiana perguntou se existe algum exame que ela pode fazer para prever, de repente, para diagnosticar se no futuro ela vai ter algum tipo de câncer ou se a pessoa pode vir a ter algum tipo de câncer. Essa é uma resposta difícil. Assim, um exame que diga, você vai ter câncer, isso ainda nós não temos disponível, né? Então, o que se faz, na verdade, numa consulta médica,
é estabelecer quais são os riscos que aquela pessoa tem para desenvolvimento de determinadas doenças, como então não só de câncer de mama, mas câncer de intestino, câncer de ovário. Então, baseado no histórico da familiar, baseado Familiar, nos tá. comportamentos, baseado nos sintomas, assim, quer dizer, é um conjunto de coisas que diz, você está em risco para tais coisas, então vamos investigar essas doenças, né? Por exemplo, toda mulher, depois que inicia atividade sexual, tem risco de desenvolver câncer de colo de útero. Então é importante que ela colha o Papa Nicolau, né? Então isso tem a ver com esse tipo de raciocínio. Não tem um exame que você vá na farmácia ou vá no laboratório, colha e te diga. Ele precisa ser assim, direcionado por uma consulta médica para estabelecer quais são os seus riscos, né? Entendi, muito bom, muito bom. A terceira pergunta, a gente já meio que o doutor já respondeu, que é quais os principais alimentos ou bebidas que favorecem o câncer de mama, né? Que seriam alimentos muito gordurosos e a bebida alcoólica, provavelmente, né? Assim como o uso da dieta mediterrânea, que a gente chama, que muitos vegetais, azeite de oliva, peixe, tem um relacionamento com uma baixa de risco. Se você está habituado com essa dieta, parece que aumenta. Mas essas coisas relacionadas à dieta, elas são assim, tem evidências conflitantes, assim, né? Então, alguns trabalhos dizem que sim, outros trabalhos dizem que não. Então, assumindo que determinados hábitos são saudáveis, e que eles têm algumas evidências que falam que sim, é melhor usar o hábito saudável do que dizer, já que não tem tanta evidência, vamos comer gordura, né? Na dúvida, vamos partir pela maior chance, né, de prevenção e até mesmo de cura. Aí tem mais uma pergunta que tem bastante gente enviando pergunta, pessoal. Enviem na caixinha de pergunta que a gente vai responder todas, tá? Porque às vezes passa aqui nos comentários, eu não consigo acompanhar, mas vamos tentar aqui. Ó. A Marlene, ela perguntou sobre o mapeamento genético. Qual que é a opinião do doutor com relação a isso? Excelente pergunta essa. Assim, como disse, 10% dos casos de câncer de mamas têm origem hereditária, né? E hoje existem alguns testes genéticos que permitem estabelecer o risco daquela mulher de desenvolver câncer de mama, assim como câncer de intestino e outras coisas. Por isso que eu digo que sempre tem que ter uma consulta médica. Então, aquelas pessoas que têm uma história familiar suspeita, essas deveriam se submeter ao que a gente chama de um aconselhamento genético, que é uma consulta em que o geneticista faz uma análise do pedigree da pessoa, né? Então faz aquela árvore familiar, e ali, baseado nisso, ele diz, você tem risco para isso, para aquilo, e pede os testes para ver se ela tem risco aumentado. Então, quais são as famílias que precisam se preocupar com isso? Então, quando tem vários casos de câncer de mama ou de ovário na família, me refiro a isso ao câncer de mama, né? Mas vários casos de câncer de mama e ovário na família, casos de câncer de mama bilateral, quer dizer, que acontece ao mesmo tempo nas duas mamas, né? Casos de câncer de mama em mulheres abaixo de 35 anos, né? Então, todos esses fatores fazem a gente desconfiar que talvez aquela família possa ter alguma alteração genética hereditária. Então, daí a gente investiga, né? Então, por isso que eu digo, de novo, sempre é uma análise feita do risco de cada pessoa. Legal, legal. A Evelyn perguntou para a gente qual que é o risco do uso da tibolona. Então, a tibolona entra na categoria dos medicamentos de terapia de reposição hormonal, né? Então, é reposição hormonal na menopausa, para isso que serve a tibolona. E não é só a tibolona, tem outros medicamentos que fazem a mesma coisa. O que a gente sabe é que quando você faz reposição hormonal, por um período curto, 3 a 5 anos, isso não aumenta o risco de câncer de mama. Então, acima disso, o risco de câncer de mama aumenta. Não quer dizer que a pessoa não deva parar, né? Porque a terapia de reposição hormonal ela é para dar conforto, qualidade de vida para a mulher, né? Entendi. Então, assim, você tem que colocar na balança os prós e contras de usar. Se você pegar 2 grupos de mulheres da mesma idade, um grupo que usou terapia de reposição hormonal por 3 a 5 anos e um grupo que não usou, nesse período a taxa de câncer de mama vai ser a mesma, o que quer dizer que não há influência da terapia. Acima disso, quanto mais tempo a pessoa usa, um pouco vai aumentando o risco. Aumentando um pouco.
aumentando o risco. Então, assim, daí você coloca na balança, isso normalmente é decidido com os seus médicos ginecologistas, assim, olha, você tem pouca qualidade de vida sem hormônio, então você é uma candidata a usar hormônio. Olha, a falta do hormônio não afeta a tua qualidade de vida, então não precisamos usar, né? Ou a menopausa, ela traz várias coisas para a mulher. Então, por exemplo, tem aquelas calorões que elas reclamam bastante, tem, por exemplo, secura vaginal, irritabilidade, insônia. Então, depende de cada conjunto de sintomas, você vai usar um ou outro. Por exemplo, se a queixa da mulher é a dificuldade de ter relação, porque tem secura vaginal, às vezes um hormônio local é suficiente para resolver, você não precisa tomar hormônio. Se você tem só calorões, o uso de uma isoflavona pode ser suficiente, você não precisa usar um hormônio. Se você tem irritabilidade, insônia, você é uma boa candidata a usar hormônio, né? Então, isso precisa ser analisado Varia de maneira paciente individual, exatamente. Não tem uma regra que você possa seguir, porque você vai ver qual é a necessidade daquela mulher e como é que você pode contornar aquilo com o mínimo de risco para ela. Legal. A Ângela, ela comenta que ela está em tratamento de câncer, mas até agora ela não fez a ressonância. Como que ela pode saber se o tratamento dela está fazendo efeito? Assim, essas perguntas individuais são muito difíceis da gente responder, porque cada caso é diferente, né? Entendi. Assim, Então, a ressonância magnética, ela não é um exame que precisa ser feito em todo mundo. Depende muito do tipo de mama que a mulher tem. Por exemplo, se a mulher tem uma mama muito gordurosa, uma mamografia consegue ver tudo naquela mama. Então, não há necessidade de você fazer um outro exame, né? Se você faz uma ecografia e encontra as coisas, então a ressonância nem sempre ela é útil, né? A ressonância é útil, por exemplo, quando as mamas são muito densas, né? Em situações em que tem alguns tipos de câncer que tem um alto risco de ter multissetricidade, que a gente chama de ter outros focos na mama. Então é o caso de um tipo que a gente chama de carcinoma lobular. Esse tem um risco maior de ser bilateral e um risco maior de ser multicêntrico. Então, às vezes você faz a mamografia e tem um nódulo, você faz a biópsia, dá um carcinoma lobular, você faz a ressonância, porque você sabe que pode encontrar outros focos. Então assim, isso, de novo, é um raciocínio clínico, né? Não é uma... Não é uma matemática exata, né? Não é uma coisa assim que possa ser... Cada pessoa tem que ter o seu caso analisado. Entendi. Tem uma outra pergunta que pergunta assim: quem tem displasia mamária essa displasia pode virar câncer? A displasia mamária é um termo que a gente não usa mais, porque ele não reflete o que acontece na mama, né? Então, hoje a gente chama de alterações funcionais benignas da mama. Isso já faz muito tempo, inclusive, acho que mais de 20 anos que a gente tirou esse termo displasia, porque o termo displasia indicava uma alteração celular. E que não era o que o quadro clínico mostrava, que é uma sensação de dor mamária, formação de nódulos. Então, a displasia era uma coisa que só se diagnosticava no microscópio e indicava uma alteração celular. Então, alguém inventou de usar esse termo para descrever o que a gente chama de alterações funcionais benignas da mama. Então, na verdade, esse termo ele não tem nada a ver com risco de câncer de mama e de fato, a gente nem usa mais há muito tempo mesmo, né? Porque ele causa essa confusão que ela acabou de expressar. Legal. Agora vamos para... Tem mais algumas perguntas aqui. Quando a pessoa está iniciando um câncer de mama, normalmente ela sente dor nos seios? Não. A dor mamária, na verdade, é uma coisa que acomete assim, 70% das mulheres. Em alguma fase da vida, elas têm essa queixa de dor mamária e dói mesmo, por causa das alterações, da mudança dos hormônios que comandam o ciclo menstrual. Então, tem uma fase que acumula líquido, então incha, a mama dói, depois passa aquela fase, ela menstrua, passa aquilo, a mama não dói mais, depois... Então é a dor cíclica que a gente chama. Então, isso, na verdade, a maioria das pessoas, das mulheres, como disse, vai ter algum grau de dor.
O câncer, ele normalmente, nas fases que a gente espera diagnosticar, que é quando são muito pequenos, menores do que 2, 3 centímetros, não costumam causar dor. O que pode acontecer de causar dor quando a lesão é muito grande, que então infiltre nervos, esse tipo de coisa. Mas não é um sintoma que deva fazer a mulher pensar que ela tem câncer. Agora, 70% delas vão ter algum grau de dor, então é muito difícil. É Entendi. muito difícil dizer, se você tem um sintoma que te preocupa, vá no médico. O médico vai O melhor investigar. Exato, investigar. exatamente. Ótimo, ótimo. A Elane do Rio, ela perguntou o que o doutor acha da radiofrequência vaginal. Então, não tem nada a ver com câncer de mama, É, mas é um método que está sendo utilizado para tratar mulheres na menopausa, para estimular a lubrificação da vagina e tudo. entendi. Assim, normalmente na menopausa existe uma atrofia dos tecidos da vagina e esse tipo de instrumento melhora as condições dessa atrofia e melhora. Assim, eu não trabalho com esse tipo de coisa, então não tenho nenhuma experiência Entendi. com o método. Eu tenho algumas pacientes, porque a paciente com câncer de mama, ela não pode usar hormônio, né? Entendi. Então eu tenho pacientes que já fizeram uso de laser ou radiofrequência vaginal para essa finalidade e todas elas referem que tiveram uma boa melhora. Então, assim, a minha impressão é positiva, mas como eu disse, não é um tipo de tratamento que eu emprego. Eu tenho, como eu disse, conhecimento de algumas pacientes que já usaram e estão satisfeitas. Entendi. A próxima pergunta é da Fábio. Ela pergunta se nódulos calcificados podem se transformar em algo pior, podem evoluir para algo pior. Então tem que tomar cuidado no seguinte sentido: um nódulo calcificado é um nódulo antigo, né? A calcificação acontece porque aquilo está lá há muito tempo, né? E vai acumulando cálcio. Então, se for um nódulo grande calcificado, isso é claramente uma alteração benigna. O que existe é que existe uma parte do diagnóstico que é feita através do que a gente chama de microcalcificações. Então é importante definir as duas coisas de forma diferente. Então as microcalcificações, elas têm um comportamento diferente, elas assim são um sinal, um sinal às vezes da presença de câncer, de uma alteração pré-maligna. Então isso se refere às microcalcificações. O nódulo calcificado é uma alteração benigna. Entendi. Aí tem A gente pode duas. até mostrar, eu posso até mostrar depois algumas figuras, se vocês quiserem. Legal, vamos sim, vamos sim. A Priscila e a Letícia, elas fizeram duas perguntas muito próximas. Quais os tipos de tratamentos mais modernos hoje para o câncer de mama e se existe algum tratamento efetivo que não exija quimioterapia? Então, depende também de cada caso. Normalmente o tratamento do câncer de mama ele é feito com um conjunto de coisas dependendo do estágio da doença. Então tem tumores que vão precisar fazer radioterapia, tem tumores que não vão precisar fazer radioterapia, tem alguns que vão precisar quimioterapia, outros não. A maioria dos pacientes precisa ser operada e depende também da cirurgia que você faça. Por exemplo, se você faz uma mastectomia num caso de um tumor pequeno, pode não precisar radioterapia, mas se você fizer uma cirurgia que conserve a mama, obrigatoriamente tem que fazer a radioterapia. Então, não é porque você fazer a terapia que a situação é pior, mas é porque é a forma de tratar e conservar a mama. Então, é uma coisa boa, na verdade. Entendi. Não tem uma regra para isso. Em relação à quimioterapia, eu vi que tinha outra pergunta parecida aí, dos que você me enviou, e eu acho que é uma pergunta que permite uma resposta bacana. O que existe hoje é alguns testes que você faz no tumor, você avalia geneticamente o tumor, daí não é uma questão, não é um problema de genético familiar, são as alterações genéticas que acontecem nas células do tumor. Existe um painel genético, a gente chama de Oncotype DX, o nome comercial mais comum, que você testa e avalia se aquele é um tumor de baixo, média ou alta agressividade. Né? Tem um score para isso, né? A gente dá os pontos e vê. Então, tem uma paciente que poderia ser candidata à quimioterapia sem esse teste,
você faz o teste e conclui que ela não tem benefício com a quimioterapia, então você não faz. Então é um grande avanço científico e técnico esse teste, porque ele serve para você selecionar os pacientes que seriam candidatos à quimioterapia e que não precisam. Então, eu acho que é uma coisa, é um grande avanço. Ainda não está disponível no SUS, né? Convênios também não cobrem, acho que só a nossa Unimed de Curitiba está cobrindo, porque fez um estudo e viu que aquilo, na verdade, era bom para o paciente, mas economizava também quimioterapia, então eles chegaram à conclusão que valia a pena pagar o exame, que pode custar entre 7 e 14 mil reais. Nossa. Mas é um grande avanço. Eu acho que, assim, em casos selecionados, a gente oferece esse tipo de situação, porque assim, é a diferença entre fazer e não fazer quimioterapia. Entendi. E aí é a diferença entre fazer um tratamento mais tóxico ou menos tóxico. Exato, né? Então, exato. Se você ter toda a toxicidade sem ter nenhum benefício, não tem sentido. Né? Não vale a pena. A Cláudia perguntou, quando a gente fala em bebida alcoólica, se o vinho ele pode ajudar ou não, ou ele entra na categoria dos alcoólicos e que em excesso ele faz muito mal. Vinho primeiro tem que ser vinho bom, né? Não pode ser vinho ruim. Mas, veja, mas o que quando a gente fala de bebida alcoólica, a gente está falando de alcoolismo, bebida, assim, não é o vinho de fim de semana, cerveja de fim de semana, né? É o que a gente está dizendo assim, a pessoa chega e toma lá meia garrafa de vinho por dia. Isso é alcoolismo. Uma taça de vinho por dia não é alcoolismo, né? Mas assim, então é o hábito e a intensidade. Existe alguma controvérsia em relação ao álcool, porque a maioria das pessoas que usam álcool fumam. Então, como o fumo está muito ligado ao risco de câncer de mama, não dá para saber exatamente. E de 30% de todos os cânceres, né? Então, algumas situações eles viram que podia ser essa associação. Mas sim, existe digamos assim, uma fraca influência negativa do álcool nessas condições que eu acabei de descrever. Entendi. Tem uma outra pergunta que ela, há 8 anos, tirou um nódulo fibroso e fez a redução da mama. E na redução a médica aproveitou e tirou parte do nódulo. Ela pergunta se ela tem que fazer exames como a mamografia, por exemplo, antes de 1 ano de ter feito a cirurgia. Casos assim, é muito difícil, mas assim, normalmente a gente recomenda que faça entre 6 meses e 1 ano, faça uma mamografia, depende das condições de cicatrização, porque a cicatrização não leva 30 dias, leva mais tempo, então depende. Se a pessoa está bem, ela pode fazer a mamografia, porque é importante, depois que você faz uma cirurgia de mama, você ter um novo padrão da sua mama, porque tão importante quanto fazer os exames periodicamente é fazer a comparação desses exames. Então, quando você faz uma cirurgia de mama, você modifica a estrutura da mama. Então, eu tinha uma mamografia de um jeito, operou, ficou de outro jeito. Então, é importante você estabelecer esse novo parâmetro para fazer as comparações a partir daí. Legal. Mas não há nenhum impedimento, não vai estragar a cirurgia dela ela fazer uma mamografia. Entendi. A gente está com uma pessoa aqui na live, a Odilza. Ela é mais uma paciente curada também pelo câncer de mama. A gente acompanhou, porque ela trabalhou o tratamento inteiro e foi uma coisa muito bonita de ver a força dela e toda a esperança que ela teve, e os exames preventivos também ajudaram muito. E ela está dizendo aqui, né, que graças a tudo que aconteceu e a Deus, e por sempre fazer os exames preventivos, ela está curada. Então, mais um exemplo, né, que quanto antes realmente a gente descobrir, quanto antes a gente diagnosticar, melhor ainda. Deixa eu só passar mais algumas perguntas aqui para a gente. Tem bastante gente perguntando sobre as próteses mamárias também, Dr. Linhares. Acho que vale a pena a gente dar uma explicação do que realmente isso pode acontecer ou não. Essa aí é uma excelente pergunta. Eu tenho 2 coisas para falar sobre as próteses. Primeiro, a prótese não aumenta o risco de câncer de mama. Isso já ficou mais do que comprovado. O que, às vezes, a prótese pode fazer é dificultar um pouco a realização dos exames pela presença dela. Então, isso exige assim, um pouco mais de quem executa o exame, né? Então, é um exame um pouco mais chato de fazer, mas a mamografia consegue cobrir todas as áreas da mama e enxergar. Você complementa com a ecografia para ver. Aí, às vezes, é uma boa
é uma boa oportunidade para uma ressonância magnética, né? Então, isso eu digo, cada caso, né? Então, é isso. O que existe em relação a um tipo específico de prótese texturizada e é uma coisa muito rara, tem muito poucos casos no mundo, mas está descrito, é um tipo de linfoma, que é uma doença imunológica, né? Em relação a essas próteses. Então, mas é um tipo específico de prótese. Normalmente os cirurgiões plásticos que implantaram essas próteses, eles são vigilantes em relação a isso, né? Tem uma apresentação clínica típica de formação de bastante líquido e tal, então é uma coisa que quando aparece no consultório a gente desconfia. Eu trabalho com câncer há mais de 30 anos, eu nunca vi um negócio desse aí. Então é muito Entendi. raro, muito raro. Tá. Eu sei de 2 casos que foram atendidos pelos plásticos do hospital lá. Mas, então, assim, é uma coisa no universo de 200, 300 casos novos de câncer de mama por ano que a gente atende, é muito pouco mesmo, muito pouco. Entendi. Então isso elas podem ficar despreocupadas aí, a Em pessoa relação a isso, sim, claro que por isso que é importante fazer a consulta, porque se você faz a fazer os consulta exames. e tem lá, por exemplo, uma quantidade enorme de líquido em volta da prótese, isso chama atenção, Tá. né? Então é uma coisa que você só vai descobrir se você fizer um exame periódico. Legal. Tem uma outra cliente perguntando se sair secreção da mama pode significar algum indício de alguma coisa mais séria. A gente chama de derrame papilar isso, né, tecnicamente, é um sintoma importante que deve ser investigado. A grande maioria das vezes não é nada, né? Legal. Mas existem alguns tipos de derrame especificamente, principalmente quando ele é de um lado só, sai por um poro só, porque no bico do seio tem 15 a 20 poros, assim, por onde sai o leite normalmente. Vamos dizer, sai por 1 ou 2 daqueles poros, e principalmente se for sanguinolento ou o que a gente chama de água de rocha, bem clarinho. Então, esses 2 tipos de secreção, de derrame, precisam ser valorizados. E existe a secreção que sai, que é uma secreção amarelada ou esverdeada, que normalmente ela é bilateral, né? Então esse já indica assim, que é mais por dilatação dos canais de leite, tudo normalmente é uma alteração benigna. Mas esse é um sintoma importante, principalmente quando ele é espontâneo. Porque quando você aperta o bico, isso é recomendado que a mulher faça uma vez por mês durante o autoexame, e nós, quando examinamos, fazemos isso também, pode sair um pouco de secreção. Mas aquela mulher que, por exemplo, acorda com a camisola manchada, o sutiã fica manchado, ela precisa ser avaliada por um médico. Não quer dizer que seja câncer, na maioria das vezes não é. Mesmo quando é sangue, na maioria das vezes é uma alteração benigna, chamada papiloma, que é como se fosse uma verruga que cresce dentro dos canais de leite. Mas esse é um sintoma que precisa ser investigado, é um sintoma importante. Tá. Doutor Linhares, tem algumas perguntas também com relação à parte mais da menopausa. Tem uma participante que está perguntando se a aplicação de ozônio ajuda no tratamento da menopausa, se isso é benéfico, e também se a menopausa se o uso de hormônios na menopausa aumenta a propensão. Isso a gente já respondeu. Então, é aquilo que eu já falei, é seguro usar por um período de 3 a 5 anos o hormônio. Ozônio, eu não tenho nenhum conhecimento que isso tem alguma função na menopausa, honestamente. Tá. Eu acho que entra naquela categoria das coisas míticas aí. Entendi. E o uso da pílula anticoncepcional, se pode aumentar o risco de um câncer de mama? Essa é uma pergunta boa também. A maioria dos trabalhos assim diz que não, né? Existe um outro que é controverso e diz que poderia. A gente não recomenda nenhum tipo de cuidado em relação ao uso de pílula anticoncepcional. Normalmente usa enquanto precisa e quando não precisa mais, suspende. Mas, assim, períodos longos talvez possa aumentar um pouquinho o risco. Mas, assim, entenda que quando a gente fala de aumento do risco, assim, é uma coisa... É uma coisa que acontece e tem que ter um conjunto de outras coisas, não é? Não é só a pílula, né? Não é só a reposição hormonal, não é só a obesidade. Assim, quando você tem um conjunto de coisas ao mesmo tempo, aí você tem um paciente que começa a formar um risco maior de desenvolver câncer, né?
Entendi. Eu tenho um professor da faculdade que falava assim, para você fazer um bolo de chocolate, você precisa de chocolate, né? Mas só com chocolate você não faz o bolo, É né? verdade. Você precisa de fermento, açúcar, sal, leite, ovos, né? Povos, isso Então, aí. assim, não é só uma coisa que é importante quando a gente fala de risco, é o conjunto das É um coisas. conjunto. Então, quando você vai no médico fazer uma consulta de rotina, ele faz um monte de perguntas para a mulher. Às vezes uma mulher não compreende porque eu quero saber quantos filhos ela teve, que idade teve o primeiro filho, né? Mas tudo isso forma um padrão de risco que a gente vê. Por exemplo, se você tem os filhos, o primeiro filho acima de 35 anos, o teu risco é aumentado, né? Então, por isso que a gente pergunta a idade do primeiro filho. Se não teve filho, o risco também é um pouco aumentado, né? Quem teve filho abaixo dos 20 anos tem o risco diminuído, né? Entendi. Então essas perguntas têm a ver com isso. A gente também pergunta quando foi a idade da primeira regra e quando foi a menopausa, quando for o caso, porque isso também influencia. Então, por Influencia. exemplo, se você teve a primeira menstruação depois dos 15 anos, o que é muito raro agora, mas antigamente era muito comum, você tem um risco diminuído para câncer de mama. Se você tem abaixo dos 13 anos, o início, isso é um fator de risco, né? E se a tua menopausa acontece muito mais cedo, você tem um risco diminuído, porque você ficou menos tempo sob influência dos hormônios femininos, né? Se demora para acontecer a menopausa, você fica mais tempo sob efeito dos hormônios do ciclo menstrual e tudo, então isso parece que aumenta o risco. Então, todas essas perguntas que parecem não ter nenhum sentido, às vezes numa consulta, elas têm a ver com estabelecer o quanto que aquela mulher tem de risco. Então, eu pego uma mulher que teve a primeira menstruação aos 11 anos, a menopausa veio aos 58 e ela já está usando 6 anos de reposição hormonal. Ela tem que encarar essa paciente com maior risco do que uma que não tem nada disso, né? Entendi. Tem uma participante perguntando se depois dos 65 anos existem casos de câncer de mama. Sim, é uma pergunta boa também essa, porque assim, a faixa de maior risco para câncer de mama é entre 50 e 70. Acima dos 70, 65 ainda está na faixa de risco. Acima dos 70 o risco diminui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho até um slide aqui. Deixa eu te... Aqui. Até os 49 anos, o risco é de 1 para 49 mulheres, tá? De ter câncer de mama. Então, até os 49, quer dizer, do 0 aos 49. Agora, entre 50 e 59, 1 em cada 48 mulheres vão ter câncer de mama, entre 60 e 69, 1 em cada 28. E acima dos 70, é 1 em cada 14, né? Tá. Então você vê que assim, o risco maior está ali entre 50 e 69, né? 30% dos casos que nós temos lá no Elasto Gertner são entre 40 e 50. Por isso que a gente recomenda o início do rastreamento aos 40 anos, embora o Ministério da Saúde recomende a partir dos 50, baseado nessa questão desse gráfico. Então tem um embate em relação a isso, porque com esse número que a gente tem, não dá para a gente recomendar assim, a partir dos 50 anos, né? Tanto é que a nossa Secretaria de Saúde aqui acatou essa argumentação e libera normalmente as mamografias acima dos 40 anos. Legal. Tem mais uma participante perguntando sobre métodos contraceptivos, nesse caso sobre o DIU, se ele é um risco para aumentar a chance do câncer. Não. Existem dois tipos de DIU. O DIU de revestimento de cobre e o DIU com revestimento hormonal. Existe assim também um embate em relação ao maior risco ou não. Parece que o DIU hormonal pode aumentar discretamente o risco, mas é interessante que esse DIU, na verdade, faz um efeito basicamente local, então tem pouca circulação de hormônio. Então é um método seguro, assim, eu diria, né? Se você vai estudar, quando você pega assim, vamos dizer, pega dois grupos de mulheres, uma que usou DIU, outra que não usou DIU, talvez tenha um pouquinho mais de casos de câncer dos que usaram, né? Mas isso não é um motivo para você não usar, porque tem outros benefícios, né? Claro. Por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela protege contra o câncer de ovário, que é uma doença grave.
A reposição hormonal protege contra o câncer de intestino. Tudo é muito relativo, assim, do que você quer. Então, se eu tenho uma mulher na menopausa que tem 5 parentes com câncer de intestino, talvez ela seja uma boa candidata a usar a reposição hormonal até para reduzir o risco de câncer de intestino dela. Entendi. Né? Então, Doutor Linhares, tem uma pergunta aqui, que ela tive nódulos, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, que ela é uma pergunta comprida. Tive nódulos, classificação BIRADS 4, após a suspensão do uso do anticoncepcional por 3 anos, tive redução para BIRADS 2. Aí eu não estou conseguindo ler o resto da pergunta. Mas eu entendi, eu sei o que ela quer perguntar. Vamos lá. Assim, essa classificação de BIRADS, ela é uma classificação de risco de imagem. É assim, a gente descreve um nódulo, um achado, qualquer coisa, e aquilo tem, vamos dizer assim, pegar a história das microclassificações, por exemplo. A microclassificação suspeita, classificada como BIRADS 4, quer dizer que ela tem um risco de 10 a 25% de ser câncer, aquela imagem. Então, você faz uma biópsia por causa disso. Você tem um nódulo irregular, mal delimitado, enfim, com uma série de características, BIRADS 4 tem esse risco também. Você tem um nódulo arredondado, as áreas lisas, ele é bem homogêneo, ele tem um risco de 2% de ser câncer de mama, então ele é classificado como BIRADS 3. Né? Então isso é a classificação de BIRADS. Né? Normalmente o BIRADS 4, ele, embora você possa fazer um segmento, normalmente a gente recomenda fazer biópsia. O que acontece às vezes que você vai ver a classificação ali, às vezes o médico classificou como BIRADS 4, mas você pode ter uma opinião diferente e só seguir. Então, depende muito da imagem, como é que ela é, mas normalmente o BIRADS 4 a gente faz biópsia. Então, se ela fez uma biópsia e a biópsia deu negativa, ela é BIRADS 2. Né? Entende? Ela era BIRADS 4 porque aquela imagem era suspeita. Se foi feita uma biópsia, a biópsia é negativa, aquela imagem deixa de ser suspeita, então ela passa, passa a ser BIRADS 2, porque é uma lesão benigna. Né? A BIRADS 2 é lesão benigna. Isso é uma forma de interpretar. Quando a gente tem uma lesão suspeita, a gente, de princípio, suspende qualquer tratamento hormonal para poder fazer o diagnóstico. Então, se ela estava usando anticoncepcional, e tem uma lesão BIRADS 4, a gente suspende o anticoncepcional, investiga, e se não era câncer, volta a tomar anticoncepcional se ela quiser. Se a gente tem a intenção de seguir aquela imagem, é recomendável que a gente suspenda o anticoncepcional, também porque o anticoncepcional faz algumas modificações na mama, deixa a mama mais densa, mais inchada, e aquilo, a suspensão facilita a realização e a visualização dos exames de imagem. Então, é uma estratégia para melhorar a avaliação. Pode ser que... Então, às vezes a gente suspende o anticoncepcional para ele não ser um fator de interferência, na avaliação dos exames de imagem. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta dela, mas... eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Doutor Linhares, antes da gente encerrar, eu vou te fazer a última pergunta, porque o nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fim. Aí a gente recebeu diversos elogios agradecendo, né? E que foi tudo muito esclarecedor. Inclusive, apareceu mais uma fã aí do doutor aí da família Linhares, que acho que deve ser a Margarete, ou apareceu aqui para mim, Marga. Deve ser a tua esposa, né? Você é a maior fã. Muito bom, né? Ter um amorzão desse aí. Ótimo demais. A Cris está perguntando se as mulheres que trataram endometriose tomando hormônio por um longo período da vida, se isso aumenta o risco também pelo um tratamento a longo prazo, né? Não tem nenhum... entra um pouco na categoria do anticoncepcional, porque alguns tratamentos para endometriose são alguns anticoncepcionais, e existem outros tratamentos que não influenciam. Por exemplo, tem um tipo de tratamento que a gente suspende a menstruação por um efeito no cérebro da mulher,
que faz com que a mulher não produza os hormônios femininos, né? Tá. Então, esse medicamento é, inclusive, usado para tratar câncer, às vezes, né? A gente Entendi. usa. Então depende do tratamento que foi feito, mas, assim, de maneira geral, eu diria que não tem nenhuma influência positiva, não. Legal, legal. Doutor Linhares, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria mais uma vez aí agradecer por toda a gentileza, né, tanto do Hospital Erasto Gertner e principalmente do doutor, de ceder esse espaço aqui com a gente. A Alba, uma das perguntas que eu recebi foi da Alba, ela é presidente do Conselho da Mulher Empreendedora do Paraná, ali da Associação Comercial. Ela queria ver se de repente o doutor não topava fazer uma live com eles, mas depois eu coloco ela em contato com o hospital para ver se tem a disponibilidade, tá bom? Esse Outubro Rosa para nós é muito trabalhado. Estamos começando em setembro já, de tanto coisa que tem para outubro. Por isso que a gente já começou um dia antes do outubro. Então, aí, amanhã nós temos uma live do hospital. Legal. E na sexta-feira tem uma outra aí também. Já tem mais outras para as outras semanas. Nossa agenda está um pouco complicada aí. Teria que, E o interessante é que, na verdade, a gente não pode olhar para essa prevenção só no outubro, né? A gente precisa olhar para essa prevenção o ano inteiro, que eu sei que é uma... Não, eu acho que você tem razão nisso, mas, assim, eu acho que uma coisa boa do Outubro Rosa é que ele se posicionou de uma maneira muito forte e ele cumpre essa função de chamar atenção para prevenção. Por mais que depois eles banalizaram essa história de cores, assim, de uma maneira que cada mês é uma coisa. Não, mas é verdade. Mas você vê que as outras coisas, apesar de serem importantes, não tiveram a mesma força que o Outubro Rosa tem. Então, apesar de concordar com você que a gente tem que fazer isso o ano inteiro, eu acho que é bacana, porque você vê quantas pessoas nós estamos atingindo hoje aqui. É verdade. E que podem se transformar em multiplicadores das nossas informações. Acho que isso é mais importante do que achar que é importante só para eles, para elas que estão acompanhando. Acho que multiplicar essa informação é o que é importante, e que cada um atinja 5, 6, nós vamos de 80 para 400, 500. Né? Não, sem dúvida. Nossas lives, normalmente, depois elas chegam a atingir até 1.700 pessoas. A gente tem um agradecimento também especial para a Fabiola, lá do Erasto, que também ajudou demais a fazer o contato, né, do doutor com a gente, que disponibilizou aí todo esse apoio e graças a vocês aí a gente está conseguindo fazer essa multiplicação linda dessa campanha. Então, pessoal, a partir de agora, né, no nosso site, amanhã nos nossos distribuidores, nos nossos showrooms, não deixem de comprar o nosso Bottom. Ele custa R$12 e 100% da renda arrecadada com a venda disso vai ser destinado ao combate, ajuda ao combate ao câncer. Tá bom, doutor Linhares? Meu muito obrigado novamente. Parabéns aí por essa trajetória linda. Você é uma daquelas pessoas que a gente tem que agradecer todos os dias por ter aqui na Terra, né? E que o senhor aí tenha muita, muita saúde para conseguir viver aí ajudando inúmeras mulheres aí até onde o senhor conseguir, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado pela paciência e pela audiência. Não, foi muito bom, foi muito bom. Aí a gente está recebendo inúmeros elogios. Eu que agradeço, tá bom? Obrigado, doutor Linhares. Tudo de bom aí, pessoal. Boa noite. Muito obrigado aí pela participação de todos. E a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado.